Olá, eu sou Daniel Milhavaca e hoje eu vou falar de dois assuntos, arpejos e cifras, e como a gente pode estudar essas duas coisas juntas. Então, começando pelo arpejo, a gente pode dizer que o arpejo é a execução melódica do acorde, né? Já que eles são formados pelas mesmas notas. O arpejo e o acorde é basicamente a mesma coisa, mas a execução é diferente. Então a gente pode tocar o acorde, a gente pode arpejar esse acorde, ou a gente pode tocar um arpejo livre em cima de algum acorde. E as cifras são representações, né? São símbolos que a gente usa para representar o acorde. A gente pode dizer também que a cifra é uma redução da harmonia. Outro detalhe é que quando a gente escreve a harmonia na pauta, a gente coloca exatamente a ordem que a gente quer das notas do acorde. No caso da cifra, quando a gente olha o acorde, a gente pode montar essa disposição como a gente quiser. Normalmente, quando a gente bate o olho na cifra, a gente já imagina na hora o desenho do acorde no braço do instrumento. Então a ideia é a gente, em vez de pensar no acorde agora, a gente vai pensar no arpejo dessa cifra, quando a gente olhar. Isso aí vai fazer com que a gente extraia mais informações sobre a cifra e também facilita na hora que a gente for pensar em improvisação. Uma coisa interessante é que se você parar para pensar, o arpejo ele já te dá praticamente a escala. Então, no caso de um acorde como um Dó maior com sétima e nona, você já tem praticamente todas as notas da escala só com arpejo. Então a gente vai pegar o Dó com sétima e nona como exemplo. Eu vou tocar primeiro o acorde, depois o arpejo, usando as notas do acorde, e depois a escala dele. No caso, eu vou tocar uma escala de Fá maior, porque ele é o quinto grau de Fá maior. Então vamos lá. Perceba como o arpejo já te dá praticamente a sonoridade da escala. Caso você ainda não tenha estudado muitos arpejos, pega os campos harmônicos, vou dar um exemplo aqui de um campo harmônico de Sol maior, e vai fazendo todos os arpejos do campo harmônico automaticamente, já se acostumando com as cifras. Depois você pode pegar uma música qualquer, uma partitura, e fazer o exercício de ir lendo ela apenas tocando os arpejos. Você pode pegar qualquer cifra que você for tocar e sempre começar com o exercício de arpejo em cima dela. Por exemplo, se a gente tiver uma sequência Ré menor, Sol menor, Lá com sétima e Ré menor. Procura primeiro passear pelo arpejo desses acordes. Então, para a gente poder assimilar bem os arpejos e facilitar a nossa vida na hora que a gente bater o olho na cifra e já ter eles aqui embaixo do dedo, eu vou sugerir que a gente faça como estudo os arpejos do campo harmônico. Então eu vou dar um exemplo aqui com o campo harmônico de Sol maior, mas você pode fazer com os outros também.
Percebam que aqui eu privilegiei sempre o uso da corda solta quando era possível. Você pode também experimentar evitando as cordas soltas. No começo da aula, eu comentei que essa seria uma ferramenta interessante para a gente estudar improvisação. Então agora eu vou dar um exemplo utilizando apenas arpejos em cima da harmonia de um choro, e é uma harmonia bem conhecida e bem recorrente em vários choros. Como você pode observar, a gente pode criar muitas melodias apenas com as notas dos arpejos. E essas notas a gente vai chamar de notas-alvo. Então são notas que, como elas fazem parte dos acordes, você pode parar nelas, você pode passar por elas sem medo nenhum, que com certeza você vai estar dentro da harmonia. Agora, esse estudo também não descarta um estudo mais aprofundado sobre escalas e sobre harmonia mesmo, que com certeza vai complementar o seu conhecimento e vai contribuir muito para você tocar de forma cada vez mais consciente. Então, espero que você tenha aproveitado. Até a próxima e um bom estudo!